Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Roda de Ginástica. Meu nome é Renan, estou aqui hoje com Alex e temos um convidado especial. Rodrigo está com a gente, tem para comentar hoje. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Fala pessoal, como é que vocês estão? Roda de volta aí na área. Hoje para falar de um clássico aqui no podcast, né? USA Classic, vocês amam falar das americanas. Falem bem ou falem mal, mas falem delas. E vamos comentar que teve muito Jocelyn Robertson aí para o nosso terror. Oi, Pode. gente. Primeira vez aqui, tô um pouco nervoso, mas vamos aí. Não precisa ficar nervoso, não. Pode hablar mesmo, aqui a gente gosta de hablar. Tá bom, então. E ó, o Alex falou que vai comentar o US Classic, né? E antes disso, a gente tem a entrevista da Nemur, que assim, já tem um tempinho que ela deu pra gente, foi logo depois que anunciou, né, toda aquela questão dela sair do clube da Level One. Ela estava competindo o campeonato italiano na época, e até eu soltei um videozinho nos grupos aí, chegou a viralizar, o pessoal tá achando que é IA, mas não é IA, tá? Ela realmente conversou com a gente, e vamos fazer aqui no formato do seguinte: pergunta, resposta, e depois vamos comentar aí o que a gente achou da resposta dela. É uma querida, um beijão para ela e roda o videozinho aí para vocês verem. Bonjour le Brésil, c'est Kélia Nemour. J'espère que vous aimerez mon interview avec Roda. Bye bye. Começando aí então com a primeira perguntinha. Quem vai fazer a Nemur hoje vai ser o nosso convidado Rodrigo. A Laura, infelizmente, que estava originalmente escalada, não pôde vir. Então a gente teve que fazer essa substituição, né, de última hora. E o Guan vai fazer a Nemur pra gente aí, vai interpretar. Sim, um beijo, Laura. Saudades, amigo. Saudades. Então, bora lá. Você conquistou a primeira medalha de ouro olímpica da ginástica artística para o continente africano. O que sentiu ao subir no lugar mais alto do pódio e entrar para a história da Argélia, seu país de origem? Eu estou realmente super orgulhosa e honrada por ter ganhado a primeira medalha de ouro olímpica da África para a Argélia. É realmente algo incrível. Aquela pergunta bem básica, né, gente? O que tem que ter? E assim, a atual campeã olímpica. Eu achei que ela foi bem vaga, na verdade ela foi bem vaga em várias respostas, né? A gente vai ver aqui, até por conta do momento em que ela estava, de muita incerteza. Mas nesse caso aqui, eu achei a resposta bem simplesinha assim, e eu feijão com arroz. O que vocês acharam? Eu achei que a Nemu foi direta ali, né? Foi a primeira medalhista da África. Acho que é um grande feito, ela tem noção disso. Fico feliz por ela ter conseguido essa conquista. A Namu tem muita ginástica e ela ter sido a primeira do continente africano a conseguir essa medalha, acho que tem muita representatividade. Até pela forma como as coisas aconteceram, né? Então, fico feliz. Ai, gente, eu adoro a Nemur, acho ela uma querida, mas assim, eu não escondo de ninguém, né? Já que me deram a oportunidade de poder falar o que eu penso aqui, eu adoro ela, mas eu continuo achando que a Kyuhyun merecia mais. Eu acho que ela é mais limpa, assim, nos movimentos. Tudo bem que ela não acertou as mesmas paradas de mão, igual em 2023, mas eu achei que foi uma competição justa e ficou bem a pau, né? E a Nemura acabou ganhando, mas foi o que o Alex falou. Eu acho que é bem uma questão de representatividade, né? Primeira medalha para a África ainda, e que bom que ela ganhou. E assim, o que eu achei mais legal de tudo foi ela ganhar a medalha da África em Paris. E ali, não só isso, né? E a França tendo um resultado desastroso que teve. Elas chegaram com muita expectativa lá, até porque elas chegaram como campeã, como medalhistas mundiais por equipes, e simplesmente foi o flop do ano, né? Não pegaram nenhuma medalha, teve toda aquela questão em cima da Melanie, e a Nemur, que foi a chutada da equipe, literalmente, foi a que chegou lá e conquistou medalha de ouro, na casa deles. Na casa dela também, no caso, né? Mas eu achei representativo, acho que vocês foram bem pontuais nisso aí. Segunda perguntinha, Kelia, você pode nos contar um pouco sobre a sua lesão
a osteocondrite e como ela foi tratada pelos médicos franceses na época? Havia algum motivo específico para elas discordarem do seu médico pessoal, já que ele havia liberado seu retorno às competições? E ela não respondeu essa, gente. Ela simplesmente ignorou essa pergunta. Mas, assim, o que a gente sabe é que houve uma divergência, né? Que o médico da Federação Francesa, eu esqueci o nome dele agora, ele insistiu que ela não poderia voltar a competir, certo? E por conta disso, ela foi procurar o médico pessoal e ele deu aval, falou assim, não, agora você já está pronta para poder voltar às competições. Só que, ainda assim, o médico francês não permitia. E foi isso aí que fez com que ela mudasse de nacionalidade, né? Enfim. Mas depois também a federação acabou falando que não era só sobre isso, que tinha também algo relacionado ao treinador dela, o Mark, que ele era abusivo e várias coisas. Inclusive, depois estourou, né? Uma situação aí, a gente vai comentar também mais para frente, porque essa entrevista aqui, ela foi há algumas semanas atrás, né? Como eu falei, meses, e eu falei com o pessoal, assim, vamos aguardar um pouquinho, porque vai ter mais pano para a gente comentar durante o episódio. É bom que a gente faz a continuação nos comentários. E teve muita coisa que aconteceu relacionada ao treinador dela, inclusive, né? Perguntinha 3. Qual foi o ponto de virada que te fez decidir definitivamente representar a Argélia, o país do teu pai? Eu queria muito me preparar para o campeonato mundial e para os Jogos Olímpicos, então precisava voltar a competir. Eu queria me mostrar que estava pronta e voltar aos palcos da competição para me divertir. A Nemo é uma querida, né? Depois que teve esse gap de um ano, que aconteceu, né? No momento que ela fez a troca de nacionalidade para a Argélia, a França ela tem a opção de impedir que o ginasta compita pelo novo país por um ano. E aí a França, que não tinha mais nada para fazer, foi lá e optou, vamos sim impedir que ela compita pela Argélia por um ano, né? E foi o que aconteceu. Ela ficou aí um tempinho sem poder competir, voltou no Campeonato Africano já homologando o Nemur, né? Que a gente perguntou para ela sobre também. E foi isso. E depois disso foi competição atrás de competição, fim de semana atrás de fim de semana, nossa rolezeira. Não pode ver uma competição que ela tá indo lá, entendeu? E é isso, velho. Aproveitar a vida como se não houvesse amanhã. Você vê que ela competiu até o campeonato italiano, né? Muito legal isso. Próxima perguntinha. Como você vê o apoio do seu clube, o Avoine? Quer dizer, agora é ex-clube, né? Tem uma fofoca com relação a isso aqui. Durante esse período, essa mudança de nacionalidade teve algum impacto na sua relação com as outras ginastas francesas? Com as meninas da equipe da França, nos damos muito bem. Elas me apoiaram e me encorajaram, e isso me deixou muito feliz. Isso aí, ela foi muito categórica que ela falou que isso aí não chegou a afetar o relacionamento dela com as meninas, né? Eu imagino que algumas ficaram até aliviadas que ela estava indo para o país, né? Porque a Nemours, ela seria a maior ginasta da França atualmente, né? E é isso. O que vocês acharam? Alex, tem comentário? Eu não sei, vocês acham que ela foi totalmente honesta nessa resposta? Eu acho que as meninas tudo bem, acho que o relacionamento delas era de boa, mas eu acho que o relacionamento dela com a comissão não deveria ser muito legal não, já que aconteceu tudo o que aconteceu, né, que a gente já sabe aí. Eu concordo com você. Eu acho que a briga que ela teve com a confederação do país dela não deve interferir nada nas relações interpessoais com as meninas da seleção, né? Então eu acho que ela foi totalmente sincera nessa resposta dela. Eu também acho que foi. Porque, assim, teve também outras meninas lá que apoiaram ela, né? Como foi o caso da Roland Edouy, na época, que era do mesmo clube do Avoine, né? Mas ela não chegou a trocar de nacionalidade. Foi uma situação muito complicada para ela, né? E um talentaço daquele que eles desperdiçaram, velho, sem condição. E, como eu mencionei anteriormente, o Avoine não é mais o clube dela, né? Ela trocou. E a mãe dela, que é antiga diretora do clube, ela, quando saiu brigada com eles também. A Nemura, inclusive, recentemente, ela deu algumas entrevistas. Foi uma para o Inside, não sei se foi Inside Gymnastics ou foi Sports. Foi uma revista americana e uma revista de jornal francês.
Então, nessas entrevistas, foi a primeira vez que ela falou que os treinadores, principalmente o Mark, né, ele era muito controlador, né? E que a fase de vida dela hoje não comporta mais isso, sabe? Aí isso aqui fez muitas outras respostas que ela vai dar aí mais para frente fazerem mais sentido. Mas o que aconteceu foi que a mãe dela saiu brigada do clube, né? E a mulher simplesmente pegou e apagou todas as redes sociais do clube, todas. E tinham ali vídeos no Facebook de, sei lá, 10 anos atrás, entendeu? Que só tinham nas redes sociais do clube e ela foi lá e apagou. E ela falou assim, eu que geria, já que eu tô saindo, foi lá e apagou, entendeu? Simplesmente. E uma das ginastas que reclamou disso foi a Eduí. Justamente essa menina que eu comentei anteriormente, que apoiou a Nemur, né, na época de nacionalidade, e ela falou assim, não, isso aí não foi legal, porque ela prejudicou não somente o clube, mas vários outros ginastas que tinham vídeos ali que eram raríssimos, né, que não vão achar em lugar mais nenhum, que estão perdidos agora. E assim, a mulher não tá nem aí. Agora imagina o nível da treta para ela fazer isso. Pergunta 5. Sobre o Nemur, nas barras assimétricas, como é ter um elemento tão complexo agora batizado com seu nome? Como surgiu esse movimento? Trabalhei durante 2 anos no Nemur, antes de apresentá-lo em competição, para aperfeiçoar e apresentar bem. Estou realmente muito feliz e até chocada, eu diria, por ter um elemento com meu nome e que agora faz parte do código de pontuação para sempre. Isso aí. E ela chegou a falar numa outra entrevista também que ela deu um documentário francês, né, sobre esporte africano, que o pai dela ficou super orgulhoso, falou assim, agora o meu nome está no código de pontuação da ginástica, para sempre, sabe? Meu sobrenome, no caso. E ainda mais pelo país dele, né? Então, imagino que ela deve ter ficado muito feliz. 7. Não, 6 e 7, na verdade. Foram 2 perguntas e ela deu uma resposta só para essa aqui. Muitas ginastas fazem uma pausa depois de um ciclo olímpico, especialmente quando os resultados foram bons. Você, ao contrário, seguiu competindo e com ótimos resultados. Como tem sido sua rotina desde a medalha em Paris? E a 7ª, o que mudou na sua vida desde este título olímpico? Minha rotina voltou ao normal. Treino, aulas, alimentação, treino de novo. Mas é verdade que sou mais requisitada pela mídia, convidada para eventos, etc. Também desenvolvi meu trabalho nas redes sociais, que é uma segunda paixão. Isso me permite me distrair e ser perfeccionista em outra área. Inclusive aqui, uma curiosidade, quando eu fui pedir para ela a entrevista e tal, ela foi uma querida e inicialmente eu queria fazer de vídeo, né? Porque a gente está mais acostumado. Aí ela falou assim, olha, eu estou muito requisitada pela mídia e não tô tendo tempo, né? Tô competindo muito. E ela realmente estava, né? Todo final de semana a minha estava igual uma Copa do Mundo. Aí ela que propôs fazer por perguntas, né? Dessa forma. Enfim, eu só queria dar esse detalhe e dizer também que ela continua assim, competindo como se não houvesse amanhã, entendeu? E eu acho legal, assim, eu acho que esse tempo que ela ficou sem poder competir, eu acho que deu nela uma vontade, assim, de estar em qualquer competição que surgisse, sabe? Como ela foi privada por esse tempo aí, bobeira da França. Mas, enfim, era isso que eu tinha para comentar. Eu fico um pouco assustado, assim, com a constância que a Nemur conseguiu manter uma forma física tão boa, né? Ela continua competindo aí Copas do Mundo, campeonatos continentais e competindo muito bem. Vacila vez ou outra, porque ginástica também tem disso, mas tá ali, altíssimo rendimento, lá no teto. Realmente, Alex, aquela série dela tá muito saturada já. Tipo, em toda a competição já, cara, eu já cansei de ver. Mas ela é muito consistente mesmo, velho. Raramente erra e eu tô apostando nela pra ganhar o ouro nesse Mundial agora em Jacarta. Pois é, tu Eu não acho que ela vai ganhar o ouro e até o individual geral, tá? Ela assusta. Eu também tô achando. Se ela acertar a trave dela, eu acho que já é garantido um ouro aí. Eu vou puxar uma pauta meio nada a ver, mas eu aposto muito nela, em alguma italiana, acho que a Domato a Manila, acho que mais pra Manila, e Flávia, vai dar esse top aí no all around. Eu
eu concordo também, parcialmente. Eu realmente acho que pode estar entre Nemur, Manila e alguma americana também. E tomara que a Flávia, né? Eu acho que a Flávia acertando, ela consegue chegar no pódio. Mas ela tem que acertar, gente. Essa é a questão. Que legado você gostaria de deixar para a ginástica? Transmitir o amor pela ginástica através das minhas performances e continuar fazendo sonhar os mais jovens que me assistem. Fofinha, né, gente? Uma querida, queridíssima. Inclusive, eu queria deixar aqui claro que eu discordo do Rodrigo. Eu acho que foi merecidíssimo o ouro da Nemur. Cara, ela fez uma prova incrível. Não que a Guantiantia não... Não que a Titiua não tinha feito. Mas assim, a Nemur, cara, eu tava torcendo para ela como se ela fosse brasileira. Ela era minha representante brasileira naquela final. Renan, eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu sou totalmente comprado pro lado das chinesas, cara. Eu sei. Ela pode ser, assim, a chinesa mais porca possível, mas se for, tipo, tiver um olho puxadinho, representar uma bandeira vermelha aí com estrelas amarelas, eu já tô forçando. Não que seja o caso da Kill, né? Porque para mim ela indiscutivelmente estaria no pódio, né? Mas eu acho que a Nemur mereceu, assim. Vou estar me contradizendo pela minha primeira frase que eu falei lá no começo, mas ela realmente mereceu, assim, brincadeiras à parte, né? Mas eu acho que ela deu o melhor dela, por mais que ela tenha umas pernas assim meio Maria Pazeca, né, que não consegue juntar elas, né? Mas é merecedora, assim. Ai. Maria Pazeca, lenda. Inclusive, Rainha cara, ó, eu sonho em ir na Cururu. Pazeca aceitar fazer uma entrevista com o Roda, velho. Eu tenho tanta coisa. Meu sonho. Pode falar, desculpa, eu cortei. Ah, não, só chamei a Maria Pazeca de sapo mesmo, sapo cururu. Nossa Ai. sapa da ginástica. Bora agora, então, para objetivos, né? 2025. Nemur, quais são os seus objetivos para este ano? Pretende participar do Mundial? Vai manter as mesmas séries de Paris? Meu principal objetivo são os campeonatos mundiais em outubro. Quero me mostrar uma bela ginástica e dar o melhor de mim. Ou seja, gente, ela mandou o recado aqui, ela vai voltar com os embarques tudo aí para o Mundial. Porque o pessoal tava comentando, ela quer perder os embarques, por isso que ela tava fazendo só o giro de sola e tal, nos exercícios e outras variações. Mas assim, velho, ela tem uma gama de skills ali, velho, que é absurda. Ela sabe montar 1000 séries ali com o que ela sabe fazer. Então, ela realmente só estava brincando no parque nessas competições que ela participou. Ela vai chegar no Mundial aí com tudo. Vai emocionar, vai ser um 15 alto, tô achando. Eu acho concordo. que as finais de barras vão dar uma decaída, né? A gente teve a aposentadoria aí da Nina, muitas especialistas vão estar voltando agora, acho que as notas vão dar uma baixada, porque tava meio estratosférico em Paris, né? Só notão. Sim, e eu queria comentar rapidinho sobre a Nina, porque a gente não falou do europeu ainda aqui, né? Mas ela aposentou, né, igual o Alex falou aí, e a última competição dela foram 2 medalhas de ouro. Trave e barras assimétricas. A mulher, assim, aposentou no topo. Eu achei corretíssimo. Imagina chegar no Mundial e perder, ficar em quarto de novo e aposentar desse jeito. Ela foi muito icônica, velho. Foi. Vai fazer Era falta. só isso. Vai fazer muita falta. Mas era só esse meu parênteses, gente. Você pode continuar comentando se vocês Sim. quiserem. Eu concordo com o Alex, eu acho que vai dar uma decaída mesmo. A aposentadoria, a Kill também lesionou, se eu não me engano, o punho. E ela tá voltando aos poucos ainda. Infelizmente, ela perdeu os embares dela, né? E eu lembro até hoje a discussão que estava tendo sobre a Nemur, a Kill, que as duas tinham perdido os embares. Mas eu acho que nas Copas que a Nemur foi, eu acho que ela só estava se poupando mesmo. Porque também não tem muita necessidade, né, de fazer toda a sua dificuldade, porque as Copas são vazias também. É tipo o Nemur fazendo 14-9 e as outros meninos fazendo 12-1. Mas eu acho que ela vem com Isso tudo ela... no Mundial. Sim. Mesmo ela caindo, ela poderia ganhar medalha de ouro. Sim.
Não É assusta verdade. a minha Ana Luísa. Diva que vai medalhar na Universidade. Vamos para a Gente, tô torcendo próxima. pra Ana Lu. Vamos comentar de Universidade também, né? Finalzinho do episódio. Próxima. Como foi sua participação na Série A da Itália, que é o campeonato italiano, né? Ao lado de outras medalhistas olímpicas, como Manila Espósito, Arite D'Amato, também como jovens promessas, como Helena Colas, que também é francesa e também teve essa tretinha aí de tentar mudar de nacionalidade. Foi ótimo voltar a competir com as meninas, mesmo que estivéssemos em equipes adversárias. Mal posso esperar para fazer outra competição ao lado delas. Elas fazem uma ginástica linda. Aqui ela sabonetou um pouquinho, gente. Vamos ser sinceros. Eu achei que ela sabonetou um pouquinho, mas foi aquela sabonetada básica. De quem falou assim, tá, o que você quer saber com isso? Eu queria saber, Nemo, sobre a Ana Colas. Porque naquela época, a sua mãe, entendeu? A sua mãe falou que a Helena Colas também estava com esse problema e que ela também poderia trocar de nacionalidade, sabe? Então eu queria saber disso, mas ela não quis falar. E tudo bem, tá tudo Minha, certo. minha esperança é que a Nemu não entenda nada de português, porque senão ela nunca mais volta a falar com Roda. Mas pelo menos a gente já Não, conseguiu gente, vamos algumas comentar, respostas. mas assim, peraí. Eu tô brincando, cara. Ai, não, é porque assim, gente, não é falando mal dela, entendeu? Vocês entendem o que eu tô falando? Mandando Todo mundo papo reto, eu saboneta, entendo. Com todo mundo certeza, eu saboneta. super entendo. Mas a gente Ela tá sabonetou comentando, mesmo. entendeu? É. E Sabonetou assim, mesmo, não quis comentar da Colas. E se a Colas passar por isso e for pra bater na Argélia, eu vou ficar muito surtado, porque vão ficar com uma equipe muito forte. sim, imagina a Argélia classificando para 2028 com o Nemur 2, que é a irmã mais nova, e Helena Colas. Tem chance ainda de medalha. Gente, mas eu entendo o lado da Nemur. Ela tem que fazer muita média, porque do jeito que o povo é hoje em dia, ela fala um A, o povo interpreta o abecedário inteiro, e é um pouco delicado ficar falando de colega da antiga confederação dela, né? Sim, Sim, eu, sim, eu concordo com concordo você. plenamente. Até Essa porque parte também a gente. ela parece ter um relacionamento legal com as meninas que ficaram lá, né? E também com o público no geral, assim, os fãs lá da França parecem ter um carinho por ela. Você via pela forma como ela foi recebida nos jogos, né? Sim, ela foi tratada ali como ginasta da casa, sabe? Achei muito legal isso, muito legal mesmo. E, enfim, ela é uma querida, gente. Não é falando mal dela, não, mas perguntas escritas são assim, você não tem como conversar cara a cara, sabe? Igual a gente geralmente faz por vídeo, e todo mundo é mais sucinto quando escreve, né? Enfim, mas é o que a gente tem para hoje. O resto a gente acrescenta. Última perguntinha que a gente fez para ela aqui. Você anunciou recentemente sua mudança de clube em busca de uma estrutura melhor. Já encontrou o local de treino? Pretende continuar na França ou considera ir para o exterior? Vai continuar com o mesmo treinador? Nem sabia Por eu que estava enquanto, remexido ali no negócio, né? Mas enfim. por enquanto estou em estágio na Argélia e o treinador nacional está cuidando disso. Ele está conduzindo o projeto. Mais uma vez, sucinta, objetiva, direta, Kelly Nemur. Maravilhosa. Gente, ela é bem vaga, né, nas respostas. Foi, mas é aquela questão, a resposta por escrito, entendeu? Sim. A gente entende completamente. Então, assim, nesse caso aqui, nessa época, ela estava. Que eu acompanhei, né, por um tempo, até para no episódio falar do desenrolar, né? Porque ela foi um pouquinho vaga. Mas, assim, na época ela realmente estava na Argélia treinando, né? O Mark não estava lá, por isso que eu perguntei aqui se ia ser com o mesmo treinador, eu não sabia ainda. Foi só recentemente agora que ela veio a público falar, né, que ele era muito controlador, mas ela disse aqui que a Federação da Argélia está tomando conta disso. Então, o que eu deduzi comigo mesmo com os meus botões, né? O Mark está fora. Porque se ela está treinando na Argélia e está deixando o clube e é a Confederação Argelina que está tomando conta da história, o Mark é totalmente
fora da equação, entendeu? Tipo assim, ó, então ele tá fora. Então, alguma coisa teve a ver ali e tal, e depois a bomba estourou, né, gente? Mas muito se confabulou aí na época se ela iria para os Estados Unidos, né? Os fãs americanos do Twitter, acho que todo mundo é doido para ir para lá. Aí fala assim, porque ela vai pro Clube da Baia, que não sei o quê. Inclusive, ela estava fazendo um estágio lá na semana passada, né, retrasada, e de novo essa história veio à tona, que ela iria treinar nos Estados Unidos e tal, mas, gente, não. Hoje ela está no clube de Dijon, que é uma outra cidade da França, e a treinadora atual dela é a antiga coreógrafa. Então, esse aí foi o desfecho dessa situação. O Mark totalmente fora da equação, por conta dessa situação, ela disse que ele era muito controlador e tal. Isso aí gerou burburinho, tá? Porque algumas ginastas saíram em defesa do Mark e da Gina. Uma delas foi a Yuna do Fournet. Não sei se o Alex lembra dela. O Rodrigo começou a acompanhar recentemente, né? Mas a do Fournet foi uma ginasta francesa que foi uma das principais, ou quiçá a principal da França, ali entre 2009 e 2012. Eu não lembro se ela competiu depois disso. Ou se ela competia também em 2007, 2008. Não lembro, mas foi ali por volta dessa época, né? E ela treinou também com o Mark e com a Gina. E ela disse que os treinos são sim difíceis, mas que moldam caráter e fizeram ela, no caso a Nemu, ser quem é hoje. Ela postou isso nas redes sociais dela, saiu em defesa dos treinadores. E no caso, eu falei anteriormente que o Mark foi afastado, mas não foi, tá? Atualmente, só quem está respondendo ali a uma investigação é a Gina, que é a esposa dele. Ele mesmo até agora nada. Pelo menos pelas notícias que eu tenho lido, né? Mas mais para frente aí eu trago as atualizações do caso. E já que a gente encerrou aqui a entrevista da Nemu, queria falar também que um outro caso em que a federação implicou com o ginasta e impediu ali que ele pudesse competir imediatamente para um novo país foi o Ilya Covington. Isso foi bem recentemente agora, ele foi aprovado para representar a Croácia, mas a Ucrânia foi lá e falou assim, eu não vou deixar. Então, ele não vai participar esse ano dos do Campeonato Mundial, lá na Indonésia, tá fora, e nem das Copas do Mundo, não vai poder competir, e o início do ano que vem também não. Eu tenho que ver certinho qual vai ser a data do europeu, porque eu acho que o europeu, se for em maio, ele não vai poder competir. Mas Campeonato Mundial, com certeza. Então eu espero que a Croácia classifique uma equipe, né, para ele poder ir. Mas eu não, honestamente, eu não sei exatamente como é que tá o resto da equipe masculina da Croácia. Eu sei que tem o Aurel Benovic, que ele foi para a Olimpíada, ele é muito bom, mas os outros eu não tô me recordando agora. Ele vai ser uma boa adição ao time, mas não sei se eles conseguem classificação para o Mundial, não. Vai ser triste, né? Mas eu já esperava que isso fosse acontecer, né? Foi uma das trocas de nacionalidade mais polêmicas do ano. Então foi essa entrevista que ela deu pra gente, galera. Uma querida, a gente quer agradecer muito a Nemu por ter conversado com a gente aí lá no Insta, ter aceitado fazer essa entrevista, o videozinho também. E desejamos aí um sucesso para ela. Esse ano eu tô apostando nela para a medalha de ouro individual geral no Mundial da Indonésia. Barras assimétricas, a gente vai ter uma concorrência bem forte. Então, imagina ali que ela vai estar no pódio, uma das, no caso, a favorita, né? A medalha de ouro. Mas tem a Tiuchuan, né, que está aí, tem umas chinesas muito boas, as russas vão estar de volta, outra fofoca aí, gente. Inclusive, isso aí tá no giro, só que eu vou falar logo. As russas estarão oficialmente de volta no Campeonato Mundial. E as ginastas que anteriormente foram negadas, elas podem pedir novamente e serem novamente avaliadas. E uma outra fofoca que teve de lá também foi que a Melnikova, depois que houve aquela desistência da Rússia de participar das Copas do Mundo, né? Ela entrou para política, ela ia concorrer pela a Duma lá do estado de Voronezh, mas ela desistiu, tá? Desistiu. Agora que a Rússia confirmou que vai voltar para o Mundial, ela desistiu, ela voltou a ser ginasta tempo integral. E a gente vai ter aí Kalmikova, Roshina
no Mundial, as duas têm o B muito forte, elas podem fazer frente a Tchuchuan e a Nemur. Aí você tem a Melnikova e eu acho aí que uma quarta ginasta que deve, não estou lembrado agora, mas essas três aí, Vasileva, aquela ruivinha. Então, assim, gente, a Rússia vai emocionar nesse Mundial, tá? Elas estão voltando com sangue nos olhos. Tô até pensando assim, será que vai sobrar medalha para a americana? A gente vai discutir isso agora, porque vamos falar do US Classic que aconteceu no último final de semana lá em Hoffman State, que fica ali na região metropolitana de Chicago, né? A medalhista de ouro foi a ginasta do Woga, Claire Pease, fez 54,6 no individual geral, prata para Simone Rose, do Pacific Rim, 54,2, e o bronze para ela, a nossa reserva olímpica, Jocelyn Robertson, da Universidade do Arkansas, ela que anteriormente era do World Champion Center, do Clube da Biles, mas depois que ela foi para a universidade, competiu a última temporada pela NCAA e continuou com o treinador lá, se preparando como elite também. Treinador esse que é ex-ginasta, competiu a Rio 2016, o nome dele é Chris Brooks, e ele é casado com a Jordan Weber, que também é co-treinadora lá na Universidade do Arkansas, mas agora está de licença maternidade, né? Essas aí foram as medalhistas, mas a gente teve outras meninas interessantes participando. Reese Sponda, com um solo super original, ficou em primeiro lugar no aparelho, inclusive. Ashley Sullivan, eu gosto muito dela. Dulce Kaylor, que falou, pô, tadinha. Hesley Rivera, que não deu nome, não veio aí. E outras aí que a gente vai falando. Liane Wong também voltou, né? O que vocês acharam? Quais foram as impressões gerais de vocês assim da competição? Primeiramente, eu queria relembrar o pessoal que não tá muito ligado. A Claire Pease é a ginasta que competiu lá em Antalya e fez o Rapa esse ano na Copa do Mundo, né? A nova Nastia, Baby Nastia. Isso, a nova Nastia, treinada também pelo Liu Qin lá no Woga. Gente, eu queria comentar primeiro, antes de tudo, as caras e bocas do Liu Qin com a apresentação da Hesley Rivera. Ele não consegue esconder o quanto ele fica odioso quando ela erra, né? E ela foi um show de erros nessa competição. Acho que só acertou o solo e mesmo assim cheio de poréns. Ela teve uma saída desastrosa da paralela, que realmente preocupado com ela, porque foi toda troncha ali, saiu. Nossa, fiquei bem assustado assim com a queda dela. Desmontou da paralela. E, e o Liu Qin com a cara lá maravilhosa, né? E aí eu acho que ele não ficou muito satisfeito com a apresentação dela, não. Mas eu queria também comentar sobre a performance da Jocelyn. Acho que a Jocelyn chegou com um certo favoritismo por ser uma das olímpicas que mais competiu no ciclo passado. E acho que ela não mostrou o que ela poderia ter mostrado, sabe? Apesar de eu não gostar muito da ginástica da Jocelyn, acho que ela tem alguns problemas de execução, de limpeza. Eu acho que ela poderia ter mostrado um pouco mais, principalmente no solo, que ela fez um solo lá meio maluco, fez 2 duplos esticados dentro da mesma série. Sim, velho. Acho que ela tentou fazer um chuzo e abortou, não foi isso? Eu acho que ela, na verdade, estava treinando a primeira passada, a segunda passada que é nova, né? Aquela sequência de pirueta para frente com Tsukahara, grupado, que é o que a Rebeca faz de primeira. Então, não sei qual foi o conceito dela de jogar 2 duplos esticados, cara. Honestamente, eu fiquei assim, hã? E Pois teve uma outra velho, ela menina podia. também, a Miley Liu, ela que, sim, completamente rua, assim, nos Estados Unidos, só fez assimétricas, mas ficou em primeiro lugar, 14,050. E ela fez 2 malones na série. Então, essa Millie Liu, eu fiquei na dúvida se realmente a arbitragem computou esses 2 malones, porque A arbitragem não estranho, viu. A arbitragem não nossa. viu. E ela ficou como uma campeã, né? Sim. Então tá, né? Um erro super grotesco, mas beleza. No geral, assim, Gente, minhas. Pode falar, Rodrigo. não, pode terminar aí. No geral, assim, minhas considerações sobre esse campeonato é que, apesar de ser início do ciclo, mais ou menos, né? Para os Estados Unidos, acho que é a primeira competição oficial deles. Eu acho que o nível tá um pouco abaixo. Tudo bem que LA tá bem longe, mas
Eu acho que eles estão passando uma fomezinha aí. Tem Então, ginasta muito pereba que tá conseguindo posições muito boas. Porque, por exemplo, eu não acho a ginástica da Simone Rose tão destaque assim para ser um segundo lugar no SA Classic, sabe? Enfim, fica aí com os comentários Gente, do Rodrigo. então, primeiramente eu queria comentar que a Dulce Taylor, ela é muito rainha, cara. Ela ainda vai irritar muito, assim. Tô forçando mesmo, porque eu adoro ela. E sobre a Hasley, eu queria comentar sobre aquela saída da paralela dela. Cara, ela nem se esforçou pra pousar em pé. Ela só se jogou e seja o que Deus quiser, cara. O Liu Kim na hora, cara, meu Deus. Foi o que você falou. Foi muito engraçado as caras e bocas dele em toda a competição, né? E sobre o e ele pódio tendo mesmo, que, no geral. ele tendo que engolir, Rodrigo, rapidinho só, ele tendo Aham. que engolir porque ela foi para a Olimpíada, que ela é campeã olímpica, entendeu? Ele não pode nem chutar ela, porque ela é campeã Ele A fez o Hasley Pix pra ela fazer parte daquela equipe. fez um pique. Eu fiquei muito feliz que a Claire ficou em primeira posição. Eu gosto muito dela, eu acho a ginástica dela muito bonita. Lembra bastante a Nasha, que a gente estava até comentando antes de começar a gravar. A Simone, não tenho nada para falar dela, acho ela básica, assim, nada que me atrai, assim. E sobre a Jocelyn, cara, meu Deus, eu adoro ela, mas por caçado é no Natal, não na ginástica. Assim, eu acho que ela tem muito problema em tudo. Acho que ela tem problema em tudo. Tipo, eu não gosto da ginástica dela. Acho ela, assim, uma pessoa muito legal como pessoa. Mas, assim, como ginasta, não dá. Eu acho que ela tá, num nível muito abaixo. Não tem flexibilidade nenhuma. É suja em tudo. Em todos os aparelhos. Eu acho que nesse Mundial rola até sei lá, um pódio no solo. Por ter uma dificuldade muito alta. Tipo, no estilo salto Sabrina também, né? mesmo. Sim, também. Mas eu aposto mais no solo mesmo, um estilo Sabrina, sabe? Tipo, muita dificuldade para pouca execução e rezar para dar certo, porque se for igual ao que ela fez nessa gincana, porque foi uma gincana, né, gente? Um nível, assim, muito, muito ruim. Se for igual ela fez nessa gincana, não pega nem final. Mas E é ó, isso que eu ela queria fez falar. 53,250, cravando tudo. Eu acho, cara, eu achei tão engraçado. Ela começou na trave, né? E ela cravou, gente, tudo que vocês podem imaginar. Ela cravou a série inteira. Saiu toda feliz, comemorando. Aí chega lá, toma seu 7,3 de execução. Cara, Fazer isso é, é muito suja, velho. ela é muito suja, a Jocelyn força muita dificuldade, mas é aquela coisa, se ela tiver um erro mais grave ali na série, a nota dela já vai pro subsolo, porque ela só se garante na D, né? Aí a E dela já é um lixo. Quando ela cai, pronto. Acabou de Jocelyn. Americana clássica, né? Sim, mas ela esperava o quê também, cara? Uma menina com a ginástica dela não tem uma flexibilidade nenhuma, joelho totalmente flexionado. Não sei o que ela estava esperando assim. Não sei se ela estava esperando um 13 alto, mas eu achei que a nota foi justa pela execução que ela apresentou. E eu não Mas sei se aqui, ela se ilude bastante, porque inflam geralmente as notas dela, né? Mas fazer o quê? sabe a história da Jocelyn? Como é que ela chegou na ginástica de elite? Como? Você sabe, Alex? Olha a minha cara. Olha a minha cara fã de Jocelyn Robinson, Renan. Mas, ó, eu perguntei porque é o seguinte, ela tem uma história muito parecida com a da Jade Carey. Tanto ela quanto a Jade, as duas eram da ginástica de nível 10 e entraram para elite, assim, já direto para competição, entendeu? Elas não treinavam ginástica de elite antes, que é uma diferença muito grande. E logo que a Jocelyn fez essa mudança, ela já chegou com muita dificuldade. Então, assim, eu imagino que ela estava na ginástica de nível 10, né? Então não tem todo aquele treinamento, aquele polimento das skills, como tem na ginástica de elite. E é uma ginástica muito mais americanizada, mais voltada para a faculdade, sabe? Então é aquilo ali que elas apresentam no nível 10, né? E a Jocelyn estava ali, só que ela é muito potente, né? Você vê que ela consegue tirar ali um Morse
colocar depois uma sequência e depois dois duplos esticados na série e acertando tudo. Ela é muito potente. Então, eles devem ter visto assim, pô, aquela menina sabe saltar, ela merece ir pra elite. Só que ela tem toda essa sujeira, assim, digamos, na ginástica ainda, que ela herdou desse tempo que ela ficou a mais, né? Lá na ginástica de nível 10, que é exatamente o que a Jade Carey faz, sabe? É o mesmo É, perfil das duas. eu tô ligando aqui pro jurídico Jade Carey porque o Renan surtou agora comparando a nossa Doll com a Jocelyn Robertson, né? Porque Jade Carey tá assim, a uns 5 patamares acima da Jocelyn, já que ela é uma ginasta de verdade, e tem medalha olímpica solo, sem precisar de mijo de ninguém, né? Na Então, verdade, precisou sim, tá? Eu Eu perdi acho que meu você não quer fôlego. entrar nessa discussão agora, Alex. eu perdi, não Na escutei. verdade, precisou do mijinho sim, tá? Porque, cara, a Vanessa Ferrari fica com a prata. Enfim. Não, mas ela é medalhista de salto em Paris e não foi mijado, não. Aí Ela foi bem merecia. justo. Aí eu assino embaixo e falei assim, cara, isso aqui foi justiça. Eu acho que uma das medalhas mais justas dessa Olimpíada. Pois é, ela foi a única americana que não ganhou no tapetão, né? No mijão ali. É, sim, sobre a Jocelyn, eu acho que ela. Não sei, velho. Eu não vejo muito espaço na equipe pra ela, porque ela é muito kamikaze, assim. Errou, jogou a nota lá pro fundo do poço, né? Não é aquela nota, assim, que mesmo com a queda dá pra segurar. Eu acho que se ela errar, já era ali. Perde uma equipe. E assim, o que eu disse da comparação entre as duas é que elas têm o mesmo perfil. E é uma história parecida. Mas a Jade Carey é muito mais limpa do que a Jocelyn. Assim, não precisa nem. Eu entendi. Eu tô fazendo o papel do ácido hoje aqui pra equilibrar as coisas. É, Mas, ó, eu concordo com tudo que vocês falaram, gente. Com tudo. A Claire Pease foi a melhor ginasta da noite. Assim, tá gritando uma CL direto ali nas séries, né? Mas vamos torcer para ela ficar tava inteira. comentando isso. Eu tava comentando isso com o Rodrigo antes de você entrar na sala, que ela tá assim, beirando uma lesão a qualquer momento, né? E a cara dela de seriedade, assim, sabe, o tempo todo. Enfim, para mim aquele ali é um combo de lesão, mas vamos bater na madeira que nada vai acontecer, Gente, entendeu? Que ela Vamos fique. rezar muito pra ela ficar inteira, né? Porque ela chega. Sim. As chegadas dela é no chão, né? Tipo, as piruetas, ela termina a pirueta no chão rodando, cara, isso dá uma agonia. Que, meu Deus, beiram um LCA, assim. Mas é a ginasta mais elegante dos Estados Unidos, de longe. Ah, isso é sim, Assim, old, né? a ginástica dela é sim. lindíssima, lindíssima. É a minha Mas favorita daí. vocês não têm a sensação de que as ginastas do Woga, principalmente as que estão ali mais próximo do Liu Qing, elas competem meio tensas, assim, a Wesley, nossa, tava com a cara fechada, assim, de quem não tava se divertindo nem um pouco, tava extremamente nervosa, e a Clara também não fica muito atrás, não, ela tá sempre ali com a expressão meia séria, não sei, vocês percebem isso? É medo de levar a mijada do Liu Qing. Cara, ele é conhecido por ser problemático, sabe? Eu vi até gente falando no Twitter assim, se ele faz isso na câmera, imagina que ele faz quando não tem alguém filmando. Socorro. Tadinho das brasileiras que passaram na mão desse homem. A gente viu o que aconteceu, né? Enfim, assunto é tópico sensível, gente. Tópico sensível Nossa, 2019. gatilho, próximo. Gatilho próximo. As meninas que eu iria destacar aqui, que eu até falei brevemente anteriormente, a Reese Sponda, né? É uma ginasta que também tem esse mesmo perfil da Jocelyn e da Jade Carey. Ela treina um triplo mortal grupado no solo e ela foi a campeã de solo aqui, né? No caso, ela fez uma passada que eu nunca tinha visto anteriormente. Foi de terceira. Ela fez os passados dela foram Silivas de primeira, duplo esticado de segunda. A de terceira, ela fez uma rondada sem as mãos para cumprir o requisito de acrobacia frontal. E depois que ela bateu no chão, ela já virou duplo mortal grupado. A mulher virou um mortal e desse mortal virou mais dois, basicamente, né? E assim, ela é muito potente. Mas é o artístico de centavos
típico dos Estados Unidos. E ela está sendo treinada agora pelo Patrick, que foi o treinador da Ana Barboso, da Andrea Preda, das meninas romenas, exceto a Voineia, lá que foram a Paris, né? Ele é um treinador que revolucionou a ginástica romena. As meninas hoje elas são limpas do jeito que elas são por conta dele, né? No solo também. E ele tem trabalhado bastante lá no World Champions desde que ele se mudou para lá, né? Mas assim, ali vai ser um trabalho árduo para poder colocar as meninas nesse novo patamar da ginástica. Você vê aí que a Reese, ela tem aquela série de solo dela lá que provavelmente eles tentaram melhorar, mas assim, tá muito longe do ideal em termos de artístico. Muito longe. Mas as acrobacias foram muito bem feitas e, enfim, campeã, né? Aí você tem também a Dulcie Taylor, que estreou uma nova passada no solo, que é assim, truqueira do nível hard, assim, extremo. E é a cara do Patrick, né? Ela fez uma rondada, um flick sem as mãos com pirueta, e depois ela faz outro flick, duplo mortal agrupado, e o mortal para frente, né? Foi até polêmico isso aí, porque ela aterrissou o duplo mortal agrupado fora da linha. Então, a acrobacia frontal, ela não foi considerada, e a nota dela foi para 11.600, né? Ela pontuou bem abaixo por conta dessa situação, igual que aconteceu com a Sabrina no europeu. Mas, enfim, essa menina aí, a Dulce, ela tem mostrado uma evolução legal e essa acrobacia nova foi para cumprir todos os requisitos. E ela cumpre, gente, 3 requisitos só com essa passada. A acrobacia com pirueta, que ela faz o flick com pirueta, duplo mortal agrupado, que para cumprir a acrobacia de duplo mortal, e o mortal para frente em seguida, para cumprir o requisito de acrobacias em 2 sentidos diferentes. Então, assim, é de uma inteligência incrível, sabe? Desculpa, pode falar. Não, só chamei ela de icônica. E assim, eu acho que quando ela estabilizar isso aí, foi a primeira vez que ela fez, né? Então, muito provavelmente, ela chegou muito baixo no duplo grupado para bater o mortal para frente. Então, assim, deu bastante errado, mas ela foi, entendeu? Ela não arregou. Ela poderia ter arregado no grupado, mas ela não arregou. Então, isso aí mostra que ela é corajosa, né? Eu tive a impressão que ela fez o grupado meio de fora, assim, do tablado. Mas eu acho que não, porque contaram, né? Por isso que a nota foi baixa desse jeito. Ah, no caso, não contou como requisito, né? Não contou requisito, exato. Ah, faz sentido. E uma outra menina que eu gosto também é detalhe, o Rodrigo. Que a gente falou da Mari Liu, né? Essa menina aí que eles erraram, assim, bruscamente na nota dela, eles não perceberam que ela fez 2 elementos iguais. Ela ganhou medalha de ouro, mas a nota dela devia ser 1 ponto a menos aqui. E sabe quem foi roubada da medalha de bronze? Quem? Dulcie Taylor. Ai, tadinha, né, velho? Ela, assim, tá sendo totalmente... Perseguida. Exatamente, totalmente perseguida. Ai, meu Deus. Mas uma hora ela vai vingar. Eu acredito muito na minha Ruivinha. E ela vem aí pra surpreender, segundo as vozes da minha cabeça. Amigo, teve uma competição do ano passado que eu lembro que ela irritou muito, mas eu não lembro qual foi a competição. Mas eu sei que teve. Sim, eu acho que foi uma que ela tirou 54, né? Pois é. Em Jesolo, ela apresentou uma série lá já bem modificada. Foi em Jesolo mesmo. 2024, ela fez 54,33 no a diva irritou. Gente, Foi ela é em muito Jesolo mesmo que ela consistente, né, mostrou? velho? Nossa, ela fez um salto de 14,1. Foi uma dupla. Ela salta dupla, é muito bom. Sim, Caraca. Enfim, eu não lembro se foi em Jesolo, mas foi uma competição que ela fez solo. Eu acho que tenho quase certeza que foi Jesolo esse ano. E foi Jesolo, absolutamente, agora eu tenho certeza. Ela apresentou uma série nova de solo. E, gente, a mesma música que a Mara Teplinsky usava lá na Romênia. A coreografia parecida, porque assim, a Mara é melhor de dança do que a Taylor.
Mas uma coisa que chamou muita atenção foi o fato de que ela não tem acrobacia frontal, né? Então, por isso que ela faz esse mortal para frente agora. Só que antes, ela só fazia 3 passadas, e para cumprir essa acrobacia frontal, ela colocava ali no meio da coreografia uma rondada para frente, mortal grupado. Assim, e um saltinho depois para poder disfarçar que ela quase caiu. A narradora do Gesolo, que é a Hilária Colombo, ex-ginasta, né, até falou assim, isso aí para mim é uma queda. Eu falei assim, cara, isso é tão Patrick, sério. E você vê. Foi na Winter Cup que ela fez só trave, mas você já via a coreografia das mãozinhas, assim, igual a da Lilia Cosman, que também foi treinada pelo Patrick. Então você já via que estava começando o trabalho a ser feito ali, entendeu? Aí você vê agora. Eu acho que ela vai surpreender, tá? Porque, igual a Barboso, 2022, 2023, ninguém dava nada pela menina. Nada. Aí ela chegou em 2024, medalhista olímpica, 25 agora, campeã europeia, né? Então, demora essa construção, mas ele consegue colocar as meninas aí no nível que pontuou bem internacionalmente. Então, talvez ela consiga nos próximos anos, mas esse ano agora eu acho que ainda não é a hora dela. Renan, foi o que eu comentei no outro grupo. Até parece que uma menina que é do clube da Bios vai pontuar, tipo, 54 no auge da carreira, sabe? Eu enxergo ela como uma Shailise, sabe? E, tipo, estreou no adulto, não era tudo isso, chegou nos 19, 20 e já foi irritando. Tipo, e dá pra ver uma diferença enorme na afinada, né? Tipo, ela não era ninguém praticamente quando entrou em sênior e, tipo, teve uma evolução, tipo, que foi medalhista mundial. Infelizmente não foi olímpica, né? Mas se fosse, ela ia pegar basicamente todas as medalhas da Sunisa, né? E eu queria comentar também sobre a medalha do bronze lá, que você tinha falado sobre a paralela. A Dulce, ela é muito azarada, cara. Em Gessolo, ela teve uma queda, né? Se não fosse essa queda, ela seria bronze. No PAN, a mesma coisa. Se ela não tivesse errado, se não me engano, o solo, ela seria bronze também. E agora no Classic, né? Que foi roubado o seu bronze na paralela. Então foi o que o Alex falou, tá tendo uma perseguição clara com ela. E tá tendo uma perseguição assim, tipo Idade Média, sabe? Só porque ela é ruiva. Parece brasileira, nossa. Só porque ela é Só porque ruiva, ela é cara. ruiva Isso não natural. existe. Só porque ela é ruiva natural. A Idade Média chegou de volta. Gente, Pois é. sabe uma coisa que eu fiquei assim pensando? A Jayla Hang competiu super bem no PAN e tava meio quebrada agora, né? Vocês sabem por quê? Vocês sabem a opinião sobre Jayla Hang. E eu vou Nos me resumir a recorde, isso. nos recorde. Cara, Eu quero saber. é assim. Agora ela voltou ao normal, né? Você acha que ela foi inflada lá no PAN? Cara, foi. Mas enfim, O Renan eu não acho que gosta de asiática, gente. eu acho que ela é muito superestimada. Ah, eu adoro ela. Tomara que não tenha sido nada sério essa lesão. Na verdade, nem sei se foi lesão, né? Que o povo tava comentando. Mas eu torço Pois muito é. por Às ela vezes a nesse menina. mundial. Não Às vezes não sei. foi nada, né? Ela só se poupou mesmo. Sim. Porque ela já Também, está né? classificada. Essa competição, gente, só para vocês, só um contexto, né, de como funciona lá nos Estados Unidos. O objetivo é chegar no campeonato mundial, né? Para chegar no campeonato mundial, tem o camping antes. Para ser chamada para o camping, você tem que estar na equipe nacional dos Estados Unidos. Que são, salvo engano, as 12 primeiras que ficam no campeonato nacional, no Championships, né? Então, assim, você tem que ir para o Championships e ficar ali entre as 12 primeiras AA do Championships para poder entrar na equipe nacional. Outras meninas podem ser acrescentadas que não fizeram, então são muito boas em aparelhos, são especialistas. Enfim, tem uns outros critérios, não são só essas 12. Mas originalmente são essas. E para você chegar no Championships, você tem que se classificar. Tem que tirar, salvo engano, a nota é 51,5. Salvo engano, a nota é 51,5 para se classificar para o Championships. E você tem algumas oportunidades, que são o American Classic, que foi aquela competição fundo de quintal, que acontece no CT deles, e a Winter Cup, né,
e esse US Classic. São essas 3 competições que são preparatórias, então o objetivo delas é participar dessas para poder se classificar, tirar o índice ali para poder chegar no Championships. Então, muitas delas que já estão classificadas só vão para rolezar, né? E o Adela Heng foi uma dessas. Então, assim, eu não acredito que ela foi visando o individual geral aqui nessa competição, não. Ela só foi mal mesmo. Nossa, ela tá bem diva, né? Se poupando de qualquer de campeonato americano. A Sky Blakely, ela estava para voltar para as competições agora no Classic. Só que aí ela optou por não participar agora e peticionar para poder participar do Championships. E como ela participou de várias competições, né? Ela era grande nome ali dos Estados Unidos para Paris, uma das que lesionou. Então eles aceitaram, como eu imaginei que fossem aceitar. Então ela nem participou agora, vai direto para o Championships, entendeu? Então Acho aqui foi que. só mesmo fundo de quintal. E a Liane Wong também tava competindo, tá? Fez só 2 aparelhos, foi mal nos 2. Tadinha da Liane Wong. 13.2 e 13.3. Barras assimétricas se trave, assim. Meu pódio São notas de. ruins internacionalmente? Não. Meu Mas, pódio. para Estados Unidos, Mataram meu pódio de ginastas filipinas. pois Que eu é. nem sei se são descendentes de Filipinas mesmo. A Liane Wong, não. Mas eu sei que a Alessia Roça, que é do Hughes Gymnastics, ela tem ascendência filipina e é do mesmo clube da Chiara de Cello. Então, assim, ela é como se fosse uma Chiara de Cello bem novinha, que ela tem 16 anos só. Então vai irritar. Porque aquele de Hã? cello é a maior. Vai irritar. Eu acho que ela vai irritar, porque ela tem uma ginástica muito bonita, só que ela é muito magrinha. E assim, você vê que ela tem a técnica, mas não tem a força e a estamina para poder chegar, sabe? Ela foi reserva da equipe americana no PAN, eu fiquei até surpreso que ela foi chamada. E também não foi bem agora no Classic. Mas o solo muito bonito, assim, lembra muito a técnica da de cello. Eu tô apostando nela para os próximos anos aí. Uma outra aqui que eu queria destacar é a Gabby Hardy, que ela é do TCT, do Trim City Twisters, mas anteriormente ela era do All American Gymnastics Academy, que é o clube que é gerido aí pelo Ricardo Pereira, ex-treinador da Genade Barbosa, da Daniela Hipólito, que foi ali para as Olimpíadas de 2012, né, esteve presente. O bronze da Jade, em 2010, que ela conquistou no salto. Quando ela começa a pular lá, é ele lá. Então, assim, hoje ele está nos Estados Unidos e tem também na comissão técnica dele lá vários treinadores brasileiros. E ela veio desse clube, do AGA, foi para o TCT, que é um clube que ele tem mais tradição nas principais equipes americanas. A Grace McCallum, ela era do TCT, né? Ela foi ginasta lá dos Estados Unidos em Tóquio, depois a Alexis Ice também, e vez por outra aí, eles conseguem colocar uma menina. Já o All-American, ele, pelo que eu tenho visto aqui, nos resultados, eles têm um foco mais para NCAA, né? Então, assim, ela foi para cá e é o primeiro ano de sênior dela. E ela tá assim, gente, lindíssima. Você vê que a posição de. Eu vi até alguns comentários no Twitter, o pessoal falando assim: nossa, ela realmente é bem limpinha, né? A base da ginástica brasileira. Às vezes, os treinadores ali que trabalharam com Flávia, com Rebeca, sabe? Agora eles estão lá, né? E a menina que eles formaram tá lá batendo de frente com as principais. Ela foi mal, né? Na trave. Ela tirou um 10,85, mas as outras notas dela não foram ruins. 13,150, 13,1, 13,650 no solo, que é o melhor aparelho dela. Ela teve no PAN, vocês lembram dela? Honestamente, não. Lembro, sim. Ela ganhou o ouro, né, nas paralelas. Isso, ela foi medalhista de ouro. Ela é muito bonitinha, gente, muito bonitinha. Pena que ela foi mal aqui, mas geralmente ela vai melhor. Outra que eu queria falar é Nola Matthews. Cara, assim, ela sempre tá nas competições internacionais pelos Estados Unidos, mas ela, assim, não entrega muita coisa não, tá? Nunca entregou.
Ah, ela é ginasta do meião ali, né? Sempre tá Ela é competindo da nos equipe B dois, americana ali, entendeu? né? Ela mandou um pouquinho mal, apesar que ela já tinha competido esse ano inverno e tinha saído lá com medalha, mas nesse Classic ela deu uma vacilada aí. Só que eu acho que essa competição que ela foi bem, tava meio esvaziada, né? Por isso que ela foi medalha de ouro em dois aparelhos. Pois é, americana fazendo festa em Copa do Mundo. Mas assim, ela é muito inconsistente, essa menina. Ela sempre erra, sempre. Por isso que ela não consegue resultados expressivos, mas ela tem um solo muito bonito. É uma das coreografias mais elaboradas dos Estados Unidos, né? Divide opiniões. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas eu acho bem trabalhado, então assim, para mim é válido e eu acho bonita a coreografia dela. Mas é difícil acertar, sabe? É triste. A salto pirueta, né? Pirueta e meio. Nossa, eu tiro nota muito baixa pra pirueta e meia. Mas a pirueta e meio dela foi quase grupada. Quem fez uma pirueta e meia bonita foi a segunda colocada com o nome dela, Simone Rose, não foi? Simone Rose. Ela fez cravada. Agora essa Tava Nola Rio. aqui, ela fez que eu fiquei assim, Pazeca. Mas Pazeca pelo menos ela agrupa um Cheng e não uma pirueta e meio, entendeu? Foi meio bizarrinho, mas enfim. A outra daqui que eu queria falar, a última assim que eu tenho algum destaque, é uma fave minha. Todo mundo sabe que eu gosto muito dela. Ashley Sullivan. Ela estava ali com tudo certo para pegar a medalhinha de bronze dela no geral, chegou lá no solo, cravou um Silvas de primeira, fez um duplo esticado, aí chegou na última passada, pirueta frontal, seguido de duplo grupado, bateu a cara no chão. Tadinha, 12,5. Se ela tivesse acertado, seria, acho que seria bem mais, porque ela chegou muito baixo no duplo grupado, né? Então, com certeza ela teve outros descontos ali também. Medalha com certeza no solo, e é um dos solos mais legais dos Estados Unidos. Ela sempre está ali cravando uma acrobacia, cravando. E uma curiosidade sobre ela é que anteriormente ela era do Oga, né, no clube do Liu Kim, e ela correu de lá, foi para o Metroplex. Eles não têm uma cultura de ginástica de elite, né? Mas ela tá ali fazendo o dela. Ela também é equipe B, ser dos Estados Unidos. E esse ano tá mostrando mais potencial, só que ela precisa acertar as séries, né? É uma coisa que a Laurie falou, né? A Laurie Hernandez, que é a comentarista da NBC, é que ela estava sentindo que as meninas estavam cansadas no final, que os erros estavam acontecendo mais no final. Eu concordo com ela. Geralmente era na saída, algum elemento mais para o final da série. E isso, ela falou que muito provavelmente se dá por conta que elas não chegaram no físico necessário ainda para poder aguentar aquelas séries, né? Elas, elas literalmente aqui esbanjaram dificuldade, com raras exceções, né? As meninas apresentaram séries bem difíceis. E a execução foi lá para baixo, né? Para muitas delas. Alô, Jocelyn Robertson. Então, para Ashley, que no caso dela foi queda, né? Mas ela também apresentou séries bem difíceis e ela teria condição ali de medalhar caso ela estivesse aí com a estamina em dia. Mas é uma menina que eu gosto muito. E ela usa a música da Mustafina, tá? Outra curiosidade Gente, de lembrar, para outra fofoca da Sullivan, que é mais recente ainda. Ela, anteriormente, ela tava comprometida com a Universidade do Michigan. Aí ela começou a ter bons resultados esse ano e tal. A Winter Cup ela ganhou, Winter Cup. E depois disso ela tirou das redes sociais que ela era do Michigan e ela se descomprometeu com a universidade lá. Aí muita coisa surgiu, assim, será que agora ela vai ser 100% profissional? Será que ela vai trocar de universidade? E foi isso, a segunda opção. Ela trocou mesmo para UCLA, que é uma universidade maior, né? Enfim, gente, aproveitou, espertíssimo, corretíssimo. Eu apoiei total. Mas esse era o parênteses que eu tinha para fazer. Vocês podem falar aí. gente, essa Sullivan não era aquela que atropelou a Wesley no estacionamento? Ou eu tô confundindo? Era a Conor McClain. Ah, verdade. Esquece. A Conor, que inclusive estava listada também para competir o Classic, mas ela não voltou a tempo. Então a gente não sabe o que vai acontecer
com Conor McLean, porque desse jeito eu acho que ela não vai pro Mundial, não. Bom, vamos falar de coisas interessantes, né? Vamos falar de Bora. Universiade. Universiade, galera, são os Jogos Olímpicos Universitários. Acontecem de 2 em 2 anos. E é um evento muito esportivo, tem vida olímpica. Aqui no podcast a gente já entrevistou a Filipe Martins, que é de Portugal, e ela participou da Universiade lá em Taiwan. Se não me engano, foi em 2017. E daí ela respondeu pra gente, eu perguntei sobre a competição, ela falou que, não vou falar o que é não, mas é episódio 10, tá? Ela falou que é uma competição diferenciada dos Jogos Olímpicos por motivos que vocês vão ouvir lá no episódio. Mas é uma querida, Felipe Martins, já está aposentada e trabalhando na Suíça hoje como treinadora. Esse ano, a competição está acontecendo na região do Reno-Ruhr, que são 2 rios lá da Alemanha, e é a região mais industrializada de lá, né? O pessoal fala que é o coração da Alemanha ali. São algumas cidades que compõem ali essa região metropolitana. Então, algumas competições vão acontecer em Duisburg, outras em Essen, aí tem também Düsseldorf, tem Colônia, enfim, são várias cidades ali naquele conglomerado, e tem em Berlim também, algumas competições vão acontecer lá. A ginástica está sendo em Essen, e começou hoje, né? Já começaram as competições. No caso, o masculino já competiu. E o formato é o seguinte: primeiro dia são final por equipes e classificatória. Aí tem a final de geral e depois as finais por aparelhos. Daí a gente teve os meninos participaram. A gente vai falar ainda da Universidade de um episódio específico, que vai ser o próximo que nós vamos gravar. Aí vamos comentar a participação dos meninos e das meninas. Mas, só começando aqui para vocês terem essa informação, eles começaram em 13º lugar, né, na final por equipes, então não tivemos medalhas. E no caso do individual geral, a gente teve o Diogo classificado, ficou em 13º lugar. E finais por aparelho a gente teve... Deixa eu ver qual que teve, se teve alguma, né, porque você fica falando assim, solo não teve, cavalo não teve... Teve não, ninguém se classificou, foi só o Diogo no AA mesmo, um flop total. E nos aparelhos não tivemos nenhuma classificação, né? O nosso time foi composto por Diogo Soares, Tomás Rodrigues, Patrick Sampaio e o Eric Domingues, o Trautwein, né? Que é irmão da Luísa Trautwein, que já aposentou. Então esse foi o time dos meninos. E no feminino nós temos a Ana Luísa Lima, que foi escalada aí para a primeira competição internacional depois de muito tempo, então o retorno da prima ao cenário internacional. A Rafaela Oliva, que entrou em substituição da Thaís Cideles, que estava originalmente inscrita, mas acabou se lesionando. E Júlia Bastidas, do Pinheiros. No caso, a Rafa Oliva é do Grêmio Náutico União e a Ana Luísa Lima é do Minas Tênis Clube. Originalmente, nós também teríamos a Vitória Custódio, do Sejim, mas ela teve uma lesão no cotovelo, um pouquinho antes aí da viagem para a Gimnasíade, e como foi muito perto, provavelmente eles não conseguiram aí uma menina para substituir, para se preparar para essa competição, né? Porque não é simplesmente um treino, você treina visando uma competição, montar séries e tal. Então, a próxima menina não teria um tempo hábil aí para poder compor a equipe. Então, nós somos só com 3 ginastas. E dessas 3, a Ana não vai fazer individual geral, né? Acho que a Vitória faria aí a complementação desses aparelhos para a Ana, para a gente ter um somatório por equipes. Mas dessa forma, da configuração que estamos hoje, a gente não vai disputar por equipes, né? A gente vai ficar com 2 notas faltando. Muitas equipes chegaram nessa condição aqui. Eu estava vendo, no masculino hoje, por exemplo, teve a equipe da Eslovênia que mandou 4 caras, 4 ginastas, e cada um deles fez uma série só, em aparelhos diferentes. Então, assim, ninguém está levando tão a sério a competição, né? Então, é isso. Só o Japão que leva a sério essa competição. Mas, confesso que eu não achei essa competição de todo esvaziada, não, viu? Não, ela Tem tava muita boa. gente,
tem um nível bem legal. Cara, só a nível de comparação aqui. A Armênia colocou 3 notas acima de 9 de execução e dificuldade altíssima no cavalo com alças. Eu fiquei chocado. O que a gente não tem de cavalo com alças, a Armênia tem sobrando, tá? Eles conseguiram pegar os 3 primeiras colocações e o terceiro lugar nem para a final não foi, porque os 2 primeiros já eram armenos. Então, a gente precisa contratar um técnico armeno para vir ensinar os meninos a fazer cavalo com alças, porque a nossa situação tá difícil, é que a gente penou nesse aparelho. Ó, na época da Daiane, tinha um armeno lá no Grêmio Náutico União, tá? Só avisando. Caraca, eu fiquei Gente, muito chocado com esse desempenho. Mas, Gente, ó, uma não- curiosidade da Armênia é que eles também entram nessa equipe, nessa composição estranha de equipe. Porque eles foram lá com um objetivo: colocar o cavalo com ossos dele na mesa. Entendeu? Eles colocaram as 3 maiores notas. Gente, 14,966, 14,766, 14,700. A gente nem sonha em tirar essas notas. Às vezes a nota de partida é mais baixa que isso. Mas, enfim, eles fizeram essas 3 notas. Aí um deles fez solo e acabou a competição para os armenos. Fizeram mais nada. Mais nada. Então, assim, vamos ver como é que vai ser amanhã, né? Como é que vai ficar o somatório das equipes. Mas o masculino nós ficamos em 13º. Gente, não tem muito o que comentar, porque eu não consegui ver essa competição hoje, tá? Então eu vou ficar um pouco quieto aqui. Mas de modo geral, tem atletas muito bons aqui, né? Competindo, tanto no masculino quanto no feminino. Pô, a equipe do Japão foi a equipe A. O Shinozuki Oka tava aqui, o Daiki Hashimoto. Os caras pontuaram 2,52. Ficaram com 13 pontos de diferença pro Canadá. Segundo colocado. Acho que a Ana Lu vai arrasar na barra e na trave também. Acho que a Rafaela vai fazer um solo legal. Expectativa de finais eu não sei se eu tenho, porque eu não sei como é que tá a competição, como é que estão as meninas dos outros países. Mas acho que até elas acertando vai ficar um pouco difícil. Ó, eu vou falar da Rafa Oliva, que eu tô com expectativa de 2 finais para ela, talvez, trave e solo. Solo, se ela acertar, ela pega a final, com certeza. Com certeza. Se ela fizer o solo que ela fez na classificatória do Campeonato Brasileiro, é finalista e medalhista. Medalhista. A trave tá um pouquinho mais cinzenta, porque assim, até qualquer menina qualquer menina ruinzinha aí de qualquer país que acerta a trave consegue pontuar bem, entendeu? Bem que eu digo assim, no 12 alto. Já tem um tempo que a Rafa não acerta uma trave também, né? Sim, e a Rafa, ela tem uma trave boa, sabe? Melhor que muitas meninas aí. Só que é aquele negócio, ela tem que acertar. A Rafa, ela participou da Gimnasíade, que, para quem não sabe, a gente já falou da Gimnasíade aqui, e é da mesma franquia da Universiade. São desportos universitários. Eles não são geridos pela CBG, por exemplo, sabe? Então, e nem pelo COB. Então, ela participou da Gimnasíade e agora está indo para outro nível, Universiade, né? E ela medalhou na Gimnasíade que ela participou. De todas as brasileiras, com Júlia Soares foi para a Gimnasíade e depois foi para o Mundial no mesmo ano. Ela tinha 16 anos, estava na escola ainda. Então, assim, eu queria ver uma medalha para a Rafa no solo, principalmente, nessa Gimnasia, nessa Universiade. E eu acho que tem condição, porque de boa só tem as japonesas. Você tem a Shoko Miyata, que está voltando às competições, e as chinesas também, que estão indo, são boas, mas assim, a Yang Fanwei, por exemplo, a que homologou recentemente o elemento da Sunisa, ela vai fazer sua paralela, muito provavelmente vai vencer com o seu 14,5 lá, altíssimo. Mas as outras, assim, eu não vejo nenhuma menina que pontue muito alto, não, a não ser as japonesas. Amigo, mas tem Gente, italiana. Mas as italianas não são boas as que vão participar. Ah, sei lá, não boto minha mão no fogo. A Itália está indo com 3 ginastas só, elas não têm nota de descarte. Eu tenho que ver aqui qual delas não. Eu tenho que ver aqui se todas elas vão fazer individual geral. Essa é a minha dúvida. Porque é o Então, sim, seguinte. pelo start list, sim. Ah, tá. Então todas vão fazer individual geral, né? Só que assim, Alex, tem uma lá que pontuou tipo 10 no ano, sabe? A outra Nossa, pontuou 12.
As meninas não são muito boas, não, sabe? Elas não têm. Não tem muita menina conhecida mesmo, mas sei lá, esses países já me deixam de orelha em pé, assim, Itália, França. Do nada surge uma menina com uma nota boa. Eu acho que não vai. Ó, tem a Austrália. A Austrália tá indo com Emma Morris, Kate McDonald e Adelaide Hooper. São só essas três que vão competir. Se todas forem fazer individual geral, não tem nota de descarte. E a única que presta aqui é Kate McDonald. A Áustria não tem nenhuma boa aqui. Alisa Mertz, Katrin Palika, Zelina Kickinger. Assim, elas participam de Copas do Mundo e tal, mas eu acho que não assustam muito, não. E também não tem nota de descarte. Se todas forem fazer individual geral. Aí vem o Brasil com Ana Luísa, Júlia e Rafa. O Canadá, Caroline Lawson, Virgin Terrien, parece ser francês. Evandra Slobek, essa aqui estava no PAN. E Madison Hajar. Eu só conheço a Evandra Slobek. Dessas aqui que estavam no PAN e não foi lá grandes coisas. Então, assim, elas não se destacam tanto, sabe? Na Tchequia tem a Aneta Rolachova, que ela já foi medalhista europeia no solo, mas já há algum tempo ela não apresenta grandes resultados. No Egito, a gente tem a Ana Mahmoud, que pode pontuar bem no solo, acredito que ela vai ser finalista, e a Abdel Salam, que é boa de trave. A Espanha está indo com meninas Laia Masferrer, Ainara Saltura, Laia Lacer, Irene Ross e Lorena Medina. Dessas aqui, só duas competem mais internacionalmente, a Laia e a Maia, só que também são ginastas que têm dificuldade, mas execução bem fraquinha. França, Célia Serbe, Alison Lepp, Meva Guerri e Alizé Letrange. A Serbe, ela é mais conhecida dessa equipe aqui, mas também sempre foi a equipe B e C da França. A Grã-Bretanha está indo com Shanna K. Grant, Emily Burke e Christelle Lake. Não faço ideia de quem são essas meninas. Sério mesmo, de coração. A Alemanha, que é a equipe da casa, eu imaginei que fosse uma equipe boa, né? Mas também não está assustando, não, tá? Emma Malevis, que é o maior nome aqui, mas ela acabou tirando um 9 na trave na Bundesliga recentemente. Ela é uma ginasta que consegue pontuar bem na trave, tem até uma paralela boa, um solo para 12 médio, e ela salta só Yurchenko esticado. E eu acho que vai ser a melhor individual geral da Alemanha se ela for competir tudo. A Yuju, essa menina, eu nem lembrava que ela competia mais. E assim, ela é flop atrás de flop. Sério. E eu conheço uma pessoa aqui que tá por dentro das fofocas lá, e há umas semanas atrás a gente estava conversando sobre a Alemanha. E eu mencionei a Yuju, assim, meio na brincadeira, assim, eu vou ter que contar com a Yuju e tal. Aí ela falou assim, ó, nem falei isso nem brincando, porque ela é meio preguiçosa. Segundo essa pessoa, entendeu? E realmente, assim, ela não chega, sabe? Enfim, vejam vocês, tá? Ela participou da última edição que aconteceu lá em Chengdu, depois a gente conversa sobre a Yuju. A Hungria está indo com a equipe inteira também. Você Sofia tá me Kovacs. fazendo, você tá me Desculpa. fazendo sonhar, você tá me fazendo sonhar com a final de UB pra Ana e de trave também. Eu acho possível. Eu acho possível o final de UB para ela, se ela acertar. Eu acho possível. Na Hungria, a gente tem a Sofia Kovacs, essa aqui. Ela é muito boa de paralela. A Hungria, na verdade, tem duas barristas muito boas. Tem a Kovacs e a CK. Sofia Kovacs e a CK. A CK, eu acho que ela vai fazer em geral, deve pontuar ali 52, por aí, que é o que ela vem fazendo recentemente. A Kovacs, ela tá voltando, ela estava se recuperando de um Aquiles, ela estava se recuperando de uma CL e ela teve um Aquiles, direto, tá? Lá em Paris. Não sei como é que ela vai fazer. Eu acho que ela vai fazer só o B. É a minha aposta. Eu não chequei. Você pode checar aí, Alex? Você tem como olhar? Ela vai fazer barra, só barra. Já imaginei. Então, assim, ela deve pegar a final de barra. Tanto ela quanto a Seca. E elas são fortes candidatas à medalha. Não ouro, mas medalha.
E assim, a Hungria também está fora da competição por equipes, né? Assim como o Brasil. E Itália tem a Marta Ugari, Carolina James e Verônica Mandriota. A única dessas aqui que é melhorzinha é a Mandriota. E ela é equipe B italiana. Assim, ela salta uma pirueta e meia, a paralela dela é boa, a paralela é boa, trave ok e solo ok também. Então, assim, eu acho que ela deve assustar no individual geral. Mas a Itália como equipe, assim, Carolina James tirou um 10 esses dias aí, Martina Ungari também, as notas tudo na casa dos 10, 12, no máximo um 13 médio, falei assim, já. Enfim, a não ser que elas tenham melhorado muito, né? Mas eu acho que não. Japão é a única equipe que levou essa competição a sério. Kohane Ushioku, Shoko Miyata, Retorno da Lenda, Mana Okamura, Kokoro Fukazawa e Urara Ashikawa. Eu gosto muito da Urara, gosto muito da Kokoro. A Kokoro, na verdade, foi aquela que gerou um 9 na final por equipes no Mundial de 2022, lá na Nossa, Inglaterra. coitada. Ela Foi ela. destruiu o sonho do Japão de medalhar, né? Sim. Ela falou assim, hoje não, tadinha. Eu gosto muito dela. E a Shoko, a nossa lenda tabagista, está de volta à equipe do Japão, depois de ser barrada dos Jogos de Paris. Agora ela é maior de idade, ela pode fumar o cigarrinho dela se ela quiser. Não foi a Urara que denunciou ela ou não? Não, foi a Aiko Sugihara. Assim, supostamente, tá, gente? A Supostamente. Sugihara não tá, né, no time. Não. A Sugihara é aquela que tá arrasando no sol, tá tirando 13,8 esse ano, assim, a Lena tá voando, literalmente. E a Ashikawa, que quem lembra dos Jogos de Tóquio, né? Ela classificou para os Jogos na posição individual na trave. Infelizmente, a Rebeca perdeu a chance dela de classificar pela trave ali, por causa da Urara. Mas ela foi super bem nas Olimpíadas, não medalhou, mas. Ou medalhou, não lembro. Mas no Campeonato Mundial, que foi no mesmo ano, ela foi campeã. E ela tem uma trave boa, assim. O resto dos aparelhos eu, na verdade, nunca vi assim muito, para ser sincero. Porque ela sempre foi por causa da trave, né? Que é fenomenal. Mas a equipe do Japão, assim, a não ser que um desastre aconteça, essa equipe vai sair campeã daí. Coreia ninguém assusta, não tem ninguém aqui de grande destaque. Só a Yoon Seol-lee, mais ou menos. A Holanda tá mandando uma equipe mais sub ainda, que é a Sam van der Hilst, Miki Jansen e Misha Markena. Não sei quem são, nenhuma das três. Noruega, também não tem ninguém. Portugal, Mariana Parente, Mafalda Costa, Mariana Marianito, não sei se vão fazer individual geral, mas a equipe portuguesa foi bem no masculino. Talvez ela surpreendam. Assim, eu sei que elas não são ginastas para Amiga, final olímpica e tal, né? a Mafalda tira nota 10 nos aparelhos. Não tem como. Cara, mas ela não tem uma ginástica feia. Ela acertando, tá? Mafaldinha vai acontecer ainda, tá? Escreve o que eu tô falando. Beleza. Ó, Suíça tá indo com Anina Wilde, Annie Wu e Martina Eisenegger. Não assusta. Taiwan tá com uma equipe interessante. Porque, assim, elas não pontuam bem, mas elas têm ali umas notas ok. Só que agora, gente, elas ganharam uma sueca. Tonya Paulsen vai competir pela primeira vez por Taiwan. Na verdade, pela segunda vez. Ela já competiu o asiático. Está felicíssima. A gente entrevistou ela aqui no podcast quando ela fez essa troca de nacionalidade. Foi polêmica, né? Teve acusação de dedo. Mas a Suécia foi uma federação nesse sentido decente. Eles não quiseram barrar a Tonya Paulsen. Então, ela pediu em janeiro e já foi logo aprovada. Ela já estava competindo no asiático, agora ela está na Universidade. Essa menina tem uma ginástica lindíssima. Lindíssima. Ela teve problemas com a federação lá por conta de N fatores lá com os treinadores, enfim, mas isso não vem ao caso agora. Mas ela acertando esse individual geral aqui, ela pontuou uns 53 por aí, entendeu?
Então, acho que ela se coloca aí como uma franco-atiradora para o individual geral. A final não vai ser amanhã já, né? Vai ser só por equipes. Mas a gente já vai ter as classificações. Eu acho que ela pega a final e bem colocada. A Hungria também não. A Turquia é a última equipe e não tem também nenhuma ginasta muito incrível, não. Elas devem pegar a final de salto, que elas costumam participar de Copas do Mundo e pegar, mas de resto, não tem. Então, assim, eu acho que as brasileiras têm chance. Tem chance. Não são as principais brasileiras, né, como a gente já sabe, das equipes A, mas elas têm chance sim de pegar finais. Eu acho que, exceto o Japão, são as principais, assim, sabe? Não sei. Uma pena a Thaís não ter conseguido ir, né? Nem a Thaís, nem a Júlia, nem a Vitória Custódio, porque acho que a gente podia somar bem nessa competição por equipes. Sim. E vão ter também algumas ginastas individuais, né? A China, por exemplo, está mandando a Lulu Xiang, ela vai fazer individual geral, e já a Fanny Wei Yang, ela vai fazer só paralelas, né? A de paralela vai ter também a Celeste Mordente, que tem feito um 13,1 por aí recentemente. Então, assim, vamos ver como é que vai ser, mas não fica tão desanimado não, sabe? Porque as nossas meninas elas têm chance sim. Eu vejo para Rafa Oliva solo, talvez trave, e para Ana Luísa paralela, com uma certa ressalva ali, porque eu não sei como é que as outras vão competir. E para Bastidas, ela fazer individual geral, acho que ela consegue final, tá? Eu acho. O Legal. problema da Rafa é a paralela, entendeu? Porque é Rafael muito pontuou bomba. muito pouco na paralela. Porque ou ela acerta ou ela erra para tirar 10, entendeu? Então, assim, Ela tira 10 em brasileiro, né? Então vamos ver internacionalmente quanto é que não vai ficar por essa por nota. isso que eu tô botando muita fé nela para individual geral. Mas para solo e trave, eu acho que ela consegue pegar a final sim. Para solo até medalha. Um bronzezinho. Eu acho que a Ana Luísa deve estar sem saída de trave, né? Talvez dê uma queda na nota dela, mas se ela tiver com série completa, eu acho que ela tem chance demais, até de medalhar. Pois é. Mas, A assim, prova dela é isso difícil. aí, a gente contando na trave, eu não sei, cara, porque a Chikawa, ela pontua consistentemente nos 14 pontos. Então, assim, eu acho que ela é grande favorita para ouro. Não, A ela não chega. chinesa, a chinesa deve chegar também ali altíssima, sabe? A Lulu Xiang, que vai competir. Vai que rola uma de Júlia Soares aí, todo mundo erra e só sobra a Ana e ganha. Pois é, a gente não sabe, mas final eu acho que ela consegue sim, sabe? Na paralela também tem a Kate McDonald, da Austrália. Ela, não sei se você lembra, recentemente ela competiu uma Copa, caiu e ganhou, mesmo ganhando. Quer dizer, ganhou mesmo ganhando, óbvio, né? Mas ela ganhou mesmo caindo. Sim, sim. Enfim, é isso, gente. Elas têm chance? Tem. Não são as principais brasileiras, mas nenhuma equipe está mandando as principais ginastas dos países deles, exceto o Japão. Mas, então, sim, eu acho que a gente tem muita condição de medalha, sabe? Igualmente os outros, eu acho que está todo mundo no mesmo nível, sabe? E aquela coisa, tem que chegar na final. Amanhã, já que elas não vão competir por equipes, foca em fazer o seu melhor e pegar o máximo de finais possível, porque em final, tudo pode acontecer. Nelly te matou. A medalha de ouro mais improvável da Olimpíada, mas enfim. Então foi isso, galera. Espero que tenham gostado. A gente falou de muita coisa hoje. Essa entrevista da Nemur que a gente precisava soltar, né? Agora foi o momento certo para fazer isso, já que novos fatos foram desvendados. E tivemos também a US Classic e as expectativas para a Universidade. Sigam nas redes sociais, deixem o nosso like aí se você estiver assistindo no YouTube, no Spotify também. Deixar um comentário para a gente aí, a gente gosta bastante. E também o nosso Insta, né? @Roda de Ginástica Pod, a gente agradece aí, ajuda bastante a gente lá. A gente quer bater 5K, mas tá difícil, hein? Vocês estão muito difíceis aí para seguir a gente. Mas enfim, galera, tamo junto aí, obrigado vocês aí e beijão, até a próxima.